O tema da nossa reflexão bíblica de hoje é a verdade sobre Natal. Nós já estamos no mês de dezembro e este é um mês em que o paganismo ele tem uma grande força, uma grande influência sobre a vida das pessoas. Nós vamos ver, baseando-se dentro da palavra de Deus, sobre o que realmente é o Natal. O que a Bíblia nos diz sobre isso? E de onde veio essa crença? Por que o pinheiro ele é um dos símbolos do Natal? Bom, tudo começou com Tammuz, o deus Sol. Quando ele foi morto, o seu corpo foi encontrado junto a um pinheiro. Tammuz tinha de si uma simbologia de adoração indireta, uma árvore, ou seja, em cada cultura ele era adorado em qualquer espécie de árvore. A espécie variava de cultura para cultura. Por exemplo, a primeira cultura, a Babilônia, a árvore pela qual ele era adorado era o pinheiro. Antigamente, no dia 25 de dezembro, comemorava-se em toda a Babilônia o nascimento de Tammuz. O mesmo era conhecido como o vivificador da natureza e no seu aniversário, toda a Babilônia era enfeitada com pinheiros, que era uma árvore que tinha um formato piramidal. Como vimos anteriormente, o pinheiro era a árvore preferida de Tammuz e diante da qual o seu corpo foi encontrado. Em Roma, nos cultos a Tammuz, se davam ramos verdes com votos de boa sorte. Uma coisa é certa: ter uma árvore de Natal em nossa casa é oferecer um culto a Tammuz, mesmo que isto não seja a nossa intenção, né? Porque nós não vemos dentro da Bíblia Sagrada, em nenhuma parte dela, tanto do povo de Israel quanto dos cristãos no Novo Testamento, tendo tal prática. Pelo contrário, o que nós vamos ver aqui é Deus condenando fortemente esse tipo de prática. Que prova que a Bíblia nos dá de que a árvore era usada para cultuar os falsos deuses? Pega sua Bíblia e abre ela comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2, que nos diz assim: totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis servir os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore verde. As nações serviam seus deuses debaixo de toda a árvore verde. Olha que o próprio Deus dando uma ordem para poder destruir todas essas coisas, que eram culto de adoração das nações, que era abominação diante dos teus olhos. Agora, Deus aceita algum tipo de árvore sobre o seu altar? Vamos ver aqui ainda no livro de Deuteronômio. Abra comigo agora no capítulo 16, o versículo 21, que nos diz assim: não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. O que é? E ainda diz aqui o 22, nem levantarás estátuas, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Né? Nós vemos que na prática do Natal, eles não só colocam o pinheiro, que simboliza Tammuz, como também colocam o presépio, levantam estátua, que aborrece o Senhor. Porque o segundo mandamento da lei de Deus diz: não farás para ti imagem de semelhança alguma que existe em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes prestará culto. E o presépio ele também é cultuado no Natal. Existe um presépio aí muito famoso chamado presépio de Pitiripau, em que as pessoas pagam para poder ir lá vê-lo, né, para poder cultuá-lo, adorá-lo. E isso tudo aqui está dizendo, Deuteronômio capítulo 16, versículo 22, que isto aborrece o Senhor, nosso Deus. Mas o que eu acho mais terrível em tudo isso é que a palavra de Deus aqui está dizendo em Deuteronômio 16, 21, que não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Porque a árvore era um símbolo de adoração aos falsos deuses, aos deuses pagãos.
E é muito comum nós vermos nos dias de hoje muitas denominações religiosas dizendo que se dizem cristãs, com um pinheiro no altar em que eles chamam de sagrado, em que eles adoram o seu Deus. Então o que nós vemos é uma tradição religiosa criada por homem, invalidando a palavra de Deus. E aquele que é sincero diante do Senhor, aquele que busca fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas, ele leva isso em consideração. Porque a vontade de Deus não é brinquedo. A vontade de Deus não é uma coisa banal, que não importa se eu fizer ou não. A vontade de Deus, para o verdadeiro servo de Deus, é uma coisa sagrada. É claro que ninguém é perfeito. Mas a palavra de Deus nos ensina que desde o dia de João Batista até hoje, o reino de Deus é alcançado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Então tudo aquilo que está ao nosso alcance, que podemos fazer para não aborrecer o nosso Deus, nós devemos fazer. Que diferença há uma árvore de Natal com aquele bezerro de ouro que o povo de Israel fez lá no Sinai, lá no deserto? Que diferença há? Nenhuma. Que diferença há o presépio com aquele bezerro de ouro? Nenhuma. E eu quero mostrar para vocês aqui dentro da palavra de Deus que além de ser condenado por Deus por ser imagem de escultura e ele ser adorado e prestado culto, eu quero mostrar para você a grande mentira do presépio. Quando se monta o presépio, quais são os personagens ali presentes? Tem a manjedoura, o bonequinho que representa a criança, tem Maria, José, tem os magos, o burrinho e a vaquinha. Agora, de acordo com a Bíblia, eu pergunto para você, os magos eles estiveram no local do nascimento do Senhor Jesus? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Mateus capítulo 2, versículo 11. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. A palavra de Deus está nos mostrando claramente que quando os magos encontraram o Senhor Jesus, não foi no dia do seu nascimento, não foi em Belém, mas eles o encontraram já na sua casa, em Nazaré. E quando Herodes soube, por intermédio dos seus espiões, que os magos haviam saído do país por uma outra rota, por que você acha que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Porque era a idade aproximada que o Senhor Jesus já tinha. Ele não era mais um bebê numa manjedoura. Ele já era uma criança que já estava até andando. Então é importante que nós venhamos conhecermos a verdade dentro da palavra de Deus. Então aquela cena do presépio é uma mentira, porque os magos nunca tiveram no local do nascimento do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, os homens insistem em anular a palavra de Deus para poder valer-se das suas tradições. Isso é muito grave e nós iremos prestarmos conta disso ao Senhor Jesus na sua vinda. Que prática natalina nos dias de hoje assemelha-se às práticas condenadas por Deus? Vamos abrir agora nossas Bíblias. No livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 23. Olha o que está escrito. Porque também eles edificaram altos e estátuas, e imagens do bosque sobre todo outeiro, debaixo de toda árvore verde. Vamos trazer isso para os nossos dias?
Porque eles edificaram altos. Quer dizer, colocam o pinheiro no lugar de destaque. Estátuas. Presépio, Papai Noel, aquela estrela lá na ponta da árvore. E aí vai. E imagens do bosque. Qual é a imagem do bosque? É o próprio pinheiro. Então é isso que Deus condena. E os homens modernizaram essa prática. Isso é incentivado, isso é tido como normal, porque isso gera um grande comércio. Isso traz um senhor ao qual o Senhor Jesus diz que não podemos servir a dois senhores, que não podemos servir a Deus e a Mamon. Né? Você ir lá comprar um pinheiro, comprar os enfeites, comprar isso tudo, né, desperta uma ilusão no coração do homem, que o afasta de Deus. Deus não tem absolutamente nada a ver com uma comemoração natalina, porque isto é uma mentira. Todo padre, todo pastor, todo teólogo, todo religioso, todo historiador, todo estudioso e muitos leigos sabem que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Pelo contrário, toda a literatura que nos fala sobre Tammuz nos mostra que esse era o dia do seu nascimento, não de Jesus. Mas as pessoas insistem em não dar ouvidos à palavra de Deus. Porque o seu eu tem que ser beneficiado. Mas aqueles que realmente buscam fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas, não só ouvirão a palavra, como colocarão em prática os seus ensinamentos. É correto ensinarmos as crianças sobre o Papai Noel? Eu vejo que muitos pais fazem isso, né? Vamos ver o que nos diz aqui Mateus capítulo 23, versículo 9. Nos diz assim: E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o que está nos céus. O Senhor Jesus está dizendo que não devemos chamar ninguém de nosso pai. Quer dizer, ele aqui não está dizendo o pai biológico, aquele pai que nos cria junto com... Não, não é esse sentido. É num sentido espiritual. E o Papai Noel é uma figura do imaginário. Ele é espiritual, porque na verdade ele é fruto de uma mentira. E quem é o pai da mentira? João capítulo 8, versículo 44. Vamos ler aqui, porque às vezes as pessoas se aborrecem com a pregação da verdade. Mas é o que está escrito. É importante isso, por isso que eu peço a vocês, abram suas Bíblias comigo. João capítulo 8, versículo 44, nos diz assim com esta clareza, o Senhor Jesus dizendo aos fariseus: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós ensinamos a uma criança a respeito desse tal Papai Noel, nós estamos servindo ao pai da mentira, que é o diabo. Nós estamos infringindo o que diz o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Nós entramos numa contradição muito grande, porque nós ensinamos nossos filhos a não mentir para nós, mas nós mentimos para eles. E quantas crianças não sofrem por causa dessa mentira? Quantas crianças que não esperam ansiosas por um presente na noite de Natal e no dia seguinte não encontram absolutamente nada? Quantas crianças
descreem até de Deus, porque Deus não permite elas ganhar. Por que aqueles meninos podem e eu não posso? Eu fui um bom filho, eu fui bonzinho. E o objetivo dessa falsa crença é exatamente isso: criar ilusão, mentira, acepção de pessoas, tudo aquilo que não provém de Deus. Agora eu pergunto para você, panetones, nozes, coisas típicas natalinas, podemos comer? Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 21. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Primeiro é importante deixar uma coisa bem clara. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então nós podemos fazer o que nós quisermos. Mas olha o que diz aqui 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então quer dizer que panetone, essas comidas natalinas, isso é coisa do demônio? Não, não é não. O que é do demônio é a comemoração. Entende? É usar isso nesta comemoração que se torna isso demoníaco. Porque isso é uma mentira. O diabo é o pai da mentira. E Deus não está no meio da mentira. Então veja bem como que a palavra de Deus, ela diz com toda clareza: nós não podemos beber o cálice do Senhor, que é a Santa Ceia, e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Normalmente também, onde que há muita carne imunda, condenável por Deus, em que a maioria das pessoas não dão a mínima importância. O Natal, ele na verdade é um pretexto para o pecado, para se fazer um monte de coisas. E muita gente fala em Deus e em Jesus, mas é o que menos interessa se realmente acreditassem nisso. Mas mesmo assim, se você oferecer alguma coisa a Jesus ali, naquele dia, você está ofendendo a Ele, porque não é o dia do seu nascimento. É uma mentira. Isso é querer impor a Deus algo que não lhe agrada, igual Caim quis fazer. Abel trouxe aquilo que agradava ao Senhor e foi aceito por ele. Caim ofereceu ao Senhor aquilo que Deus não queria e foi rejeitado. Assim como Saul também tentou fazer, que Deus mandou que matasse todas as coisas do Amalequita e ele trouxe todos para sacrificar ao Senhor. Então ele perguntou ao rei, por intermédio do profeta: acaso não me agrado eu mais que se obedeça a minha palavra do que em sacrifícios? Você acha que Deus se agrada de festa baseada numa mentira? Você acha que o Senhor Jesus se agrada disso? Por que nós não devemos participar de festas pagãs como o Natal? Jeremias capítulo 10, versículo 1 ao 4 nos diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles se aterrorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice com machado, e com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelo firmam, para que não se movam. É isso aí. Como a tradição natalina vai lá, corta o pinheiro. É muito comum ver isso nos filmes americanos, né? E levam para dentro de casa para poder enfeitar, né? Então, se nós tememos ao Senhor, se Deus realmente ele tem valor na vida de cada um de nós, então nós rejeitamos essa prática. Nós colocamos como prioridade a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Não existe um único versículo na Bíblia mostrando os cristãos comemorando o aniversário do nascimento do Senhor Jesus. Pelo contrário, nós temos o próprio Senhor Jesus nos mandando comemorar a sua morte. Fazer isso em memória de mim.
Isso é feito através da Santa Ceia no dia 14 de Nisan, todo ano. Então eu gostaria de deixar para você esta reflexão. Nós temos mais que falar a respeito desse assunto e vamos depois dar uma continuidade a ele. Mas se você realmente ama a Deus sobre todas as coisas, rompa com a mentira. Rompa com o seu próprio eu. Rompa com os costumes das nações. Rompa com a idolatria. Rompa com o pecado. E coloque Jesus acima de tudo na sua vida. E trate esse dia como um dia comum. E não participe da mesa dos demônios. Porque é algo baseado na mentira. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.